santo é teu nome. Eu convido a todos nessa tarde para abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até versículo 14. Livro de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao versículo 14. Jesus Cristo, ele vem nos dar um ensinamento maravilhoso. É a parábola do fariseu e a parábola do publicano. O que é ser fariseu e um publicano? A palavra de Deus, ela quer nos ensinar algo sobre humildade, sobre oração e como nos devemos nos portar quando formos nos dirigir ao Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus no versículo 9: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, amados irmãos, Jesus, ele fala de 2 pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu é aquela pessoa que a tradução do nome fariseu significa separado ou separatista. O fariseu era de um grupo que batia de frente com Jesus Cristo. Muitas das vezes interrogava o próprio Filho de Deus para pegar Jesus em alguma coisa. Muitas das vezes interrogava Jesus para ver se Jesus falava contra Deus e contra a lei de Moisés. Muitas das vezes testava Jesus, incitava as pessoas contra Jesus. E o publicano era aquela pessoa que era mal vista pela sociedade porque muitas vezes cobrava mais impostos do que era para ser cobrado. Um exemplo disso você pode conferir em Lucas 19, onde Zaqueu tem um encontro com Jesus e Zaqueu diz que se tiver defraudado alguém, Zaqueu iria restituir 4 vezes mais. Então, essas 2 pessoas relatadas por Jesus Cristo, a primeira pessoa é uma pessoa que desprezava as outras, porque se achava mais justo do que as outras pessoas. Essa parábola do fariseu, o fariseu diz que não é como as outras pessoas e ainda aponta o defeito das outras pessoas, dizendo que as outras pessoas eram ladrão, era corrupto,
e depois essa mesma pessoa se exalta, dizendo que jejua 2 vezes e dá o dízimo de tudo quanto ganha. Mas o publicano, humildemente, o publicano diz que nem ousava olhar para o céu. O publicano batia no seu próprio peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Caro amigo, caros amados ouvintes da Rádio Sorriso da Serra, caros internautas através do Facebook, nós encontramos muitos publicanos e muitos fariseus no atual dia, nos dias de hoje. Quando se prega o evangelho, muitas e muitas pessoas dizem que não faz mal a ninguém. Muitas e muitas pessoas dizem que não bebe, não fuma. Então, muitas e muitas pessoas estão justificando a si próprio, dizendo que ela é boa e que muitas pessoas não prestam. São várias e várias pessoas que dizem que não, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, não faço falso testemunho, não minto. Não fazer isso, amados, é coisa maravilhosa. Mas se não aceitar a Cristo Jesus, não irá morar com Ele nos céus. Se fosse assim por mérito próprio, o Filho de Deus não precisaria descer aqui na terra, o Filho de Deus não precisaria ser humilhado para salvar a mim e a você. Nós nos salvaríamos a nós mesmos, fazendo boas ações, e aí a salvação ia ser por mérito próprio, onde a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E a parábola do rico, do fariseu e do publicano mostra aqui a soberba do fariseu e a humildade do publicano. Quando o fariseu se enaltece, onde o fariseu diz que não é igual aos outros, mas o publicano, ele sabendo que é pecador, sabendo que necessita da graça do Senhor, nem ousava olhar para os céus. Mas o publicano, no seu íntimo do coração, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Quando nós formos orar ao Senhor, é necessário que nós venhamos fazer como esse publicano fez, no sentido de humildade, no sentido de saber a condição que temos perante ao Senhor. É necessário que nós venhamos nos despir da soberba, da prepotência, do orgulho, do nosso eu. É necessário nos lançarmos aos pés do Senhor com humildade e saber que nós somos necessitados da bondade, da misericórdia, do perdão do Senhor. E quantos fariseus e quantos publicanos existem nos dias de hoje, dentro e fora da igreja? Quantos e quantos? Mas a palavra do Senhor nos exorta a mim e a você nessa tarde de sábado
18/11/2017, para que nós venhamos ser humildes, sinceros, honestos diante do Senhor. Muitas e muitas pessoas se justificam. Muitas e muitas pessoas, quando alguém vai pregar o Evangelho, dão desculpa, dizendo, em outras palavras, que não tem pecado, que não faz nada de ruim. Mas o que diz a palavra do Senhor sobre isso? A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10, o seguinte. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando a pessoa diz que não faz isso, que não faz aquilo, e não é como as outras pessoas, a pessoa está se justificando, dizendo que é melhor do que as outras e que não tem pecado, ou não peca que nem as outras. A palavra do próprio Jesus, através de João, testifica. Qualquer pessoa que falar que é melhor do que as outras pessoas, ou que não faz isso, ou que não faz aquilo, mas ocultamente comete os mesmos ou os piores pecados, engana a si próprio. Vou repetir a passagem que eu li. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. Então, o fariseu está caindo nessa passagem, onde o fariseu ele aponta para os outros. Quando o fariseu diz em Lucas 18, 11, diz que o fariseu orava em pé. E dizia: te agradeço porque não sou como os outros homens. Aí o fariseu apontava os defeitos dos homens: ladrões, corruptos, e depois se exaltava. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Mas o publicano, mesmo pecador, mesmo de má fama, ele batia no peito no seu íntimo do coração e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Isso também me faz lembrar, queridos amados, uma passagem maravilhosa de Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, onde o Senhor Jesus nos ensina a ajudar o próximo e não tocar a trombeta. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, de 1 a 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão
recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, isto é, quando você der alguma ajuda, fizer algum benefício, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então vamos trazer para os dias de hoje, para que alguns irmãos possam compreender melhor. Vamos dizer que alguém me procure, ou que eu ajude alguma pessoa, e em seguida eu conte a algumas pessoas, ou mesmo assim eu tire a foto com elas e eu vou e coloco nas redes sociais dizendo o que eu fiz por essa ou por essas pessoas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou querendo ser honrado pelos homens. Eu quero ter glória diante dos homens e não de Deus. Dá com a mão esquerda para a direita não ver. Isso é, ajudar o próximo e não tocar a trombeta. Porque caso eu ajude o próximo e toque a trombeta, isso não vai ter efeito algum. Porque a palavra de Deus diz que quem faz estas coisas são os hipócritas. Os hipócritas fazem essas coisas. Tocam a trombeta, avisando que fez um benefício, avisando que ajudou. E a palavra de Deus diz para ter cuidado. Mateus 6, versículo 1. Para não praticar as nossas obras diante dos outros, para serem vistos por eles. Jesus disse que quem faz isso não terá recompensa nenhuma da parte de Deus. Então, devemos ter cuidado, para que quando nós venhamos ajudar o próximo, nenhum de nós venhamos tocar a trombeta, para sermos vistos pelos homens, para ser honrado pelos homens, para receber aplauso dos homens. Jesus Cristo falou que quem faz isso não terá glória diante do Pai, mas diante dos homens, não terá recompensa. No versículo 2, Jesus fala: quando se der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas. O que é hipócritas? É pregar uma coisa e viver outra, ou fazer algo por alguém e dizer que fez algo por alguém, anunciando com as pessoas o que fez, ou atualmente nas mídias sociais. Jesus nos ensina no versículo 3: mas quando você dá esmola, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Isso é, não dizer a ninguém. Fazer ao próximo, ajudar o próximo, porque é mandamento do Senhor.
o segundo mandamento de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho Jesus, se você tem Jesus, que nós venhamos ajudar o próximo sem interesse nenhum aqui da terra. Que o meu e o teu interesse seja unicamente de glorificar o nome do Senhor. Ah, mas se alguém contar o que você fez, mas se alguém falar, aí foi a pessoa beneficiada, foi a pessoa que recebeu a ajuda que contou. Mas isso jamais pode sair da minha boca ou da tua boca. Porque o próprio Cristo fala em Mateus 6 que isso é unicamente hipocrisia. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Aqueles que buscam a glória daqui de baixo, aqueles que buscam ser exaltados, aqueles que buscam receber honra dos homens, esses aí não terão recompensa do Pai. Não terão. E a Bíblia fala, na passagem que nós estávamos lendo, Mateus, capítulo 18, versículo 14. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que nós venhamos fazer pelo outro, que nós venhamos ajudar ao próximo, mas que nunca venhamos tocar a trombeta, que nós nunca venhamos dizer, fomos nós que fizemos, que nós não venhamos tirar foto do que estamos fazendo, ou gravar vídeo do benefício que estamos fazendo e colocar nas redes sociais para ganharmos honra e glória aqui da terra. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Que essas passagens, que a parábola do fariseu e do publicano venha ser ensino para mim e para a tua vida. Que a passagem de Mateus 6 sobre ajudar o próximo, que venha a ser praticada na minha e na tua vida. Que o Senhor vos abençoe ricamente no nome de Jesus Cristo.